Não tem como. A tecnologia já está em nossas vidas e veio para ficar. Comandos de voz, realidade virtual, assistentes virtuais, inteligência artificial. Então, todas essas coisas já estão na nossa rotina, já estão nas nossas vidas. E a jardinagem, o paisagismo? Quais são as tecnologias que estão chegando, ou que já estão implantadas em nossas vidas? Me chamo Marcos Vinícius, sou biólogo e paisagista, e hoje eu vou te mostrar alguns produtinhos bem legais que podem ajudar e muito ao nosso cotidiano com o nosso cuidado das plantas e cuidados dos nossos jardins. Então vamos começar. Então a primeira categoria delas que eu gostaria de falar é sobre a irrigação. A irrigação é uma coisa primordial para nossas plantas estarem saudáveis, ainda mais na nossa rotina corrida de trabalho, de estudo, de viagens. Então, às vezes a gente esquece as nossas verdinhas. Então, quando você tem um tipo de irrigação, principalmente essa parte automática, isso facilita muito a nossa vida. Então, e não precisa ser aquelas irrigações de grande escala, agricultor, mas temos já hoje em dia tecnologias de irrigação para residência, para locais menores, coisas smart, né, coisas mais inteligentes, como por exemplo um controlador Wi-Fi. O que é o controlador? O controlador nada mais é do que ele vai dar o tempo de irrigação das suas plantas, quanto tempo, quais os dias, qual o horário. Então já temos controladores Wi-Fi, controladores smart, você pode falar direto pela Alexa, pelo Google, qualquer assistente virtual. Então isso ajuda demais quem quer ter uma rotina de ter bastante planta, mas não quer se preocupar tanto com essa parte de irrigação. Uma outra tecnologia muito bacana, atrelada a essa parte de irrigação, são os controles de umidade e de chuva. Que às vezes, vamos lá, você vai estar no local, às vezes chove, e não tem necessidade de você fazer a rega das suas plantas quando está em um ambiente interno. Então, esses sensores vão te ajudar muito a saber quando regar e se pode regar ou não, de acordo com a chuva. Não tem necessidade de você gastar água, um recurso tão precioso, quando estiver chovendo. E a umidade, o controle de umidade é legal, que ele veio diretamente no solo, qual é a taxa de umidade que está ali e se precisa ou não regar. Porque às vezes você está ali no local, está no tempo ameno, está no inverno, por exemplo, e a taxa de evaporação é menor. Então é legal que você consegue passar mais as regras. Esses sensores junto ao controlador para você saber, quando chegar a umidade tantos por cento do solo, você pode regar. Se estiver chovendo, você não vai regar. Então olha só que facilidade que nós temos para poder fazer essa regra. Uma terceira parte legal dessa categoria também é a fertirrigação. O que seria isso? Seria você adubar as suas plantas diretamente com a irrigação. Então você tem mais uma facilidade ainda de você conseguir fazer as suas regras, conseguir fazer uma regra inteligente, e você conseguir fazer a fertilização daquelas plantas por meio automático. Agora vamos falar sobre alguns dispositivos smart para você conseguir ter sua planta dentro de casa. Primeiro, que eu achei muito interessante para você ter, quem tem plantas em casa, é um dispositivo que abre a cortina automaticamente. E olha só que legal, você pode colocar nessa rotina da sua assistente virtual, em que tal horário ele vai abrir a cortina, então você vai ter a sua privacidade. Às vezes as pessoas moram em apartamento ou numa casa que tem aquele vizinho meio esbilhoteiro, e você consegue abrir essa cortina em determinados horários e fechar em determinados horários. Então, ou seja, você nunca vai esquecer essa cortina fechada, ou você, que às vezes já aconteceu muito comigo, na verdade, eu saí e ficar 3, 4 dias com a cortina fechada e minhas plantas estarem sofrendo dentro de casa, né? Então, esse é um dispositivo bem legal, um dispositivo simples, um motorzinho que ele vai abrir e fechar a cortina, que vai te ajudar muito nessa sua rotina de trabalho e não se preocupar com a iluminação das suas plantas. O segundo produto que eu acho muito interessante são as luzes artificiais para cultivo indoor, que são um espectro bem maior do que as luzes convencionais. Elas servem justamente para as plantas. E hoje em dia você tem os dispositivos smart, que ela vai ligar em determinado horário, desligar em determinado horário, para você poder fazer aquele ciclo de noite e dia para sua planta. Então você agora tem a possibilidade de ter plantas em locais mais escuros da sua casa, e até algumas lâmpadas, né? Elas têm a capacidade de você conseguir ter plantas de sol pleno dentro de casa, até que possa florescer.
você já consegue quebrar uma barreira de ter planta em casa e que não tenha certas necessidades, como pouca luz, iluminação difusa. Então agora você conseguiu quebrar isso justamente com a tecnologia. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, ativa o sininho, comente aí o que você acha interessante dessas novas tecnologias. E tem alguma que deixa eu passar? Comenta aqui embaixo também. Outra categoria, dispositivos bem interessantes, são os vasos de planta, que hoje estão com uma alta tecnologia, como por exemplo o Hive Desktop Green Plant. Esse dispositivo ele é bem interessante, que ele faz uma interação entre você e sua planta, é muito mais interessante, porque ele utiliza uma tecnologia em que você vai ter um rostinho ali, ele vai mostrar se a planta está necessitando de água, vai mostrar que a planta está com sede, que o rostinho vai aparecer que está com sede, se está frio, se está calor. Aí você tem interações melhores com a sua planta. Então isso é muito legal para aquele pessoal que acha a planta um pouco sem graça, acha que ela não tem tanta interação com aquela plantinha. Você vai ter uma melhor interação com a sua planta, você vai se sentir mais motivado para poder cuidar dela. Um outro dispositivo bem legal também que eu achei, ele é o robô planta, que é o Exa. Ele é desenvolvido pela Vincross. Ele é um sistema ainda que aqui no Brasil acho que não é uma realidade ainda para você ter, mas futuramente provavelmente ele já vai começar a ter no mercado, que é um robô que ele vai buscar a luz para sua planta. Então nós sabemos que o Sol ele passa por mudanças, né, de iluminação. A Terra vai girar no inverno ou no verão. Então isso é legal porque o robô ele vai diretamente para a luz quando ele vê que está um ambiente escuro para sua planta. Olha só que legal, você coloca o seu robôzinho ali em cima da mesa e às vezes o sol bate na parte da tarde, da manhã já bate em outro lugar. Então ele já vai andar diretamente para aquele local que já está o sol. Ou seja, facilitando ainda mais a nossa vida, na verdade. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse tipo de vídeo de tecnologia, posso trazer mais futuramente, tá bom? Então, fiquem ligados para os próximos vídeos. Valeu!